Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou muito bem. E vamos começar então mais um vlog de leitura aqui nesse canal. Hoje é dia 3 de junho, dia que nós vamos iniciar esse vlog. Agora são 11 horas e 40 minutos, exatamente, olha só. E o vlog dessa vez é de Crime e Castigo de Dostoiévski. Da última vez eu li um clássico da literatura, que foi o Metamorfose de Kafka. Perfeita, a leitura dele é perfeita. E dessa vez vamos continuar então com um clássico, Crime e Castigo de Dostoiévski. Dostoiévski, se eu não me engano, é um autor russo, mas se eu estiver errado eu me corrijo no decorrer desse vídeo, ok? Vou ler para vocês então a partezinha aqui de trás desse livro. Crime e Castigo é uma das obras mais célebres de Fyodor Dostoiévski, escrita entre 1865 e 1866 e publicada primeiramente em capítulos em revistas. A história narra a vida do pobre estudante... Não sei falar, gente. Raskolnikov, que, em meio ao desespero de sua precária situação, bem como de suas queridas mães e irmã, comete um crime hediondo, o duplo, não sei se eu posso falar essa palavra aqui, de uma velha usuária e sua irmã. Em meio a crises de consciência, a mente que tende à loucura mediante ao horror, tramas intrincadas, e a pobreza das ruas de São Petersburgo, acompanhamos o jovem estudante que luta para não enlouquecer de vez e busca redenção, seja por meio de suas próprias teorias sobre grandes homens que têm o poder e o direito de transcender a lei, ou através da fé e das pessoas que amam e zelam por ele. Um dos grandes marcos da literatura, Dostoiévski nos apresenta personagens marcantes e questionamentos profundos, válidos até os dias de hoje, mostrando que sua obra sempre será um clássico atemporal. Perfeito! Já gostei disso aqui, hein? Já gostei. Eu amo um clássico, justamente porque ele traz esse tipo de reflexão que é atemporal, e o fato de aqui já falar isso, porque assim, gente, é a primeira vez que eu tô lendo essa parte do livro aqui. Eu comprei sem ler isso aqui. Eu comprei o livro justamente pelo título e por ser um clássico, porque eu sei que normalmente quando eu leio um clássico eu gosto dele. Normalmente isso sempre acontece. Normalmente isso sempre acontece, não faz sentido essa frase. Mas normalmente acontece. Eu sempre que pego um livro clássico para ler, eu gosto. Acho que não teve um clássico que eu não teve. Teve sim alguns clássicos, Madame Bovary, o Ateneu, são clássicos que eu não gosto muito, né? Mas na maioria das vezes eu gosto de um clássico, então eu comprei ele justamente por causa disso, porque também eu nunca tinha lido nada de Dostoiévski, né? E agora, pela primeira vez, lendo aqui atrás e sabendo do que se vai tratar essa história, eu tenho certeza quase total de que eu vou gostar muito desse livro. Como vocês perceberam, ele não é muito pequeno. Ele é um livro até que grande, não sei quanto tempo eu vou conseguir ler ele, não sei quanto tempo eu vou demorar para fazer esse vlog, né? Afinal, não é um livro muito pequeno. Mas vou começar a ler esse livro agora. Estou com altas expectativas em relação a ele e espero que elas sejam supridas, né? Que eu não fique frustrada ao final dessa leitura. Vamos começar então a ler esse livro, tá bom? Depois eu volto para falar um pouquinho mais com vocês.
Olá, pessoal, de novo. Bom, já quero me desculpar se vocês escutarem algum ruído de latidos de cachorro aí. É, Tem alguns cachorros latindo aqui na frente da casa, mas eu preciso gravar pra vocês, então vamos assim mesmo. É... Bom, hoje é dia 10 de junho, 10/6. E eu gostaria muito de ter voltado aqui antes, né? Eu queria ter voltado antes para poder falar com vocês. Eu já queria, inclusive, ter terminado a leitura desse livro, mas, mas acho que vai demorar para acontecer isso. Eu falei, nossa, vou aproveitar o feriado prolongado para ler esse livro, mas, gente, eu sinto que eu leio e não saio do lugar. Não que o livro não seja bom, mas eu acho que porque ele é muito grande e as folhas são bem fininhas, não são muito grossas essas folhas. Ah, eu acho que é normal. As letras também são pequenas, né? Não sei, eu acho que é porque é um livro grande, é um calhamaço em si. Ele demora bastante, a gente demora bastante durante a leitura aí. Mas é um livro que é muito bom, é realmente muito bom. É, Você sente constantemente a tensão que ele tá sentindo ali, porque, sim, o personagem, né, o Roger, que é basicamente o apelido que os amigos e a família dá pra ele, e eu prefiro chamar ele assim porque, não porque eu me sinta íntima desse personagem, mas porque eu não consigo pronunciar o nome dele, é isso. O nome normal, né, que é o nome do meio. Ai, é tão confuso esse negócio de nome em russo. Basicamente, se tem um nome normal, tipo Pietro ou Fyodor, no caso dele. Aí o nome do meio da pessoa é o nome do pai, mais um final, tipo um sufixo, né? Dependendo se é homem ou se é mulher, é diferente ali. Eu não vou explicar exatamente para vocês, depois vocês dêem uma pesquisada aí, porque eu não entendo muito bem desse assunto e tô explicando por cima como são feitos os nomes. E aí, por último, vem o sobrenome da pessoa, né? Então, para se chamar a pessoa pelo primeiro nome dela, pelo que eu entendi, você tem que ter muita intimidade. Ou é o nome do meio? Eu não sei. Mas, basicamente, eu chamo esse personagem de Rodia, é isso. Bom, o que falar desse livro? Eu posso dizer que sim, eu estou gostando dessa leitura, é uma leitura legal. Basicamente, o que aconteceu até aqui foi que o Rodia, ele cometeu esse... realmente, ele tirou a vida de duas pessoas. E ele achou que isso seria mais fácil, mas ele não tá lidando muito bem com essa situação. Inclusive, a cabeça dele não tá funcionando muito bem. Ele vive naquele... Ele vive em um momento de culpa muito grande e ele quer acabar com aquela agonia e confessar o que ele fez para a polícia, mas ao mesmo tempo ele tem medo dessa punição, né? E aí ele se acovarda e não conta para ninguém. Mas ele tem às vezes alguns momentos que ele perde a consciência por causa disso. Ele tá constantemente fraco por causa da situação, então a mente dele não tá muito boa e isso acaba afetando o próprio corpo dele. O corpo dele não reage muito bem à situação. Então, é um pouco complexo o que tá acontecendo com ele. E aí, em várias ocasiões, assim, que você acha que alguém vai descobrir, alguém vai perceber, e aí, às vezes, e aí ainda não percebeu ainda, e ele fica nessa de conto, não conto, como é que eu vou fazer? É um momento bem complexo e confuso. Eu acho que basicamente o restante do livro vai ser esse desespero dele de
Vou contar? Não vou? Como é que isso vai funcionar? Então, acho que é isso, né? Eu não sei se tem muito mais o que falar sobre esse livro. Não sei se eu contar mais alguma coisa vai ser spoiler. Eu acho que é pouco provável que qualquer coisa que eu fale aqui seja spoiler, né? Afinal, esse livro foi escrito há tanto tempo. Mas depois eu falo um pouco mais dele pra vocês, principalmente a questão de análise de personagens, de narrador. Eu gosto sempre de fazer isso no final, depois que eu li todo o livro, né? Então, eu não sei se eu tô com uma cara de sono, né? Eu sinto que eu tô com cara de sono porque eu tava lendo até agora. Eu vou voltar a ler também, né? Esse livro aqui, que é interessante. Bom, eu vou continuar então lendo esse livro. Eu não sei muito o que dizer sobre ele. Eu não sei dizer se eu tô gostando também, porque acaba que é bem mais do mesmo, sabe? É um livro inteiro que você fica sentindo aquela agonia, aquela sensação ruim. É um livro que você não sabe se você torce pra ele contar logo o que aconteceu ou pra ele se safar, porque foi um momento de necessidade que ele resolveu fazer isso e ele nem sabia fazer direito, então ele nem soube pegar o que ele tinha que pegar. Ele nem pegou o dinheiro, ele pegou qualquer coisa menos o dinheiro, então ele não sabia muito o que estava fazendo. Então assim, não sei se eu passo pano pra ele, não sei se eu não passo. Porque às vezes ele tem uns ápices de gostar daquilo que ele fez, se sentir até meio orgulhoso por aquilo que ele fez, sabe? Então ele fica nessa dualidade de ideias daquilo que ele quer, daquilo que ele não quer, né? Então é muito engraçado. Engraçado não, é interessante, inclusive, uma cena em que ele meio que vai rezar pra Deus. Não sei se ele. Pra Deus dar uma solução pra ele poder esconder o que ele pegou. Eu acho que é isso, não lembro muito bem exatamente o que ele foi pedir. E ele começa a prece e ele para, tipo, o que eu tô fazendo? Eu acabei de tirar a vida de 2 pessoas, entende? Então, é uma questão interessante e ele fica nessa eterna dualidade de sensações. Eu me sinto tensa durante toda essa leitura. Eu não sei muito bem se tem outra palavra que defina o que eu sinto durante a leitura. Eu fico tensa durante a leitura toda. Porque fica, não, agora alguém vai perceber, agora alguém vai descobrir e nada acontece. Então, é um momento de tensão o tempo todo, né? O momento não, é tensão o tempo todo. Essa sensação é constante. Bom, eu vou ler mais um pouco agora, então. E aí eu volto no final do vídeo para poder falar com vocês, tá bom? Beijo, até já!
Olá pessoal, tudo bom? Bom, acabei de ler esse livro aqui, terminei de ler esse livro. Eu falei o nome dele no começo, então não sei se eu posso ficar repetindo esse nome aqui, porque a primeira palavra é meio pesada, eu acho que o YouTube pode acabar me censurando aqui. Mas, bom, terminei de ler o livro e vou falar um pouco com vocês sobre ele. Esse livro, basicamente, o resumo dele, o que acontece, que eu pude falar, eu já falei pra vocês. Eu não gosto de dar spoiler, então o que eu falei foi o que eu pude dizer da história sem contar muito e estragar a experiência de vocês, tá bom? Basicamente, esse livro aqui é uma ficção policial e ele foi publicado em 1866. A narração desse livro é toda feita em terceira pessoa por narrador que é onisciente, ou seja, a gente sabe inclusive o que está se passando dentro da cabeça das pessoas. A gente tem bastante, inclusive, aquele discurso indireto, sabe? O indireto livre, eu quis dizer. Que basicamente a fala do narrador e a fala do personagem dá uma misturada ali durante a narração. Os personagens são redondos e complexos. Inclusive, a irmã dele, que eu achei que seria uma personagem mais plana, sem muita complexidade e tudo mais. O exemplo de senhorita, donzela e tudo mais. Mas ela acabou me surpreendendo, assim, não que ela não seja uma donzela, uma moça que é maravilhosa, eu gosto demais dessa personagem. Mas ela me surpreendeu em alguns momentos, porque ela é uma personagem também que é complexa, sabe? Eu nunca pensaria que ela poderia pensar dessa forma ou agir de determinada forma, entende? Então, são personagens que você não espera especificamente algo deles, porque eles simplesmente te surpreendem a todo momento, sabe? Com atitudes. Então, são extremamente complexos, eles têm muitas camadas na personalidade deles, sabe? Principalmente o Rodya, né? Que é o personagem principal. Eu não sei se estou falando o nome dele correto aqui, mas ele é de uma complexidade que é incrível. É incrível, incrível mesmo. Você consegue perceber aquela luta interna dele de vai, não vai, fala, não fala, assume, não assume, vai pagar pelo que fez, não vai sair impune, ninguém vai ficar sabendo. E aquele jogo, aquela luta de sim, não, bem, mal dentro dele é simplesmente incrível. É um personagem que, nossa, ele é um dos mais complexos que eu já conheci, um dos personagens mais complexos que eu já conheci, e é por isso que tem tanta verossimilhança nesse livro. Os personagens, eles são muito reais, sabe? São muito reais. Esse livro é simplesmente perfeito, a obra é maravilhosa. Não estou falando que é um livro de fácil leitura, pelo contrário, o fato de ele ser um clássico, eu já estou basicamente me adiantando aqui, estou falando as minhas impressões antes de seguir falando sobre o autor. Mas o que eu quero frisar nesse momento é que esse livro ele é extremamente denso. É uma leitura que, como vocês podem ver, eu demorei para ler, né? Eu demorei para terminar esse livro. Hoje é 5 de julho e eu terminei esse livro hoje, depois de tanto tempo lendo ele. E não é só porque ele é um livro grande, pessoal, não é só por causa disso. Ele é realmente um livro bem denso, as problemáticas que ele traz, as reflexões que ele traz não são tão fáceis assim de serem absorvidas, entende? Então, eu às vezes precisava respirar, eu precisava de uma pausa para poder absorver tudo aquilo e voltar para o livro, porque ele é muito denso, entende? Tem muitos detalhes, sabe? Esse livro aqui é um livro que com certeza eu vou reler, porque eu tenho certeza que eu perdi muita coisa, entende? Para uma primeira leitura, a primeira leitura desse livro é muito superficial. Eu preciso ler ele de novo com certeza. E é por isso que eu super recomendo para vocês, porque é isso que é um clássico, sabe? É o que vai te trazer reflexões, é um livro que vai fazer você pensar nele por muito tempo, sabe? E faz você querer reler ele não porque é um conteúdo gostoso, que te deixou bem, que foi uma história que te prendeu, não.
É um livro que você não quer esquecer para ler de novo, mas é um livro que você quer estar com os detalhes aqui para ler de novo e prestar atenção em outros detalhes, entende? Então, esse livro é simplesmente incrível, incrível. Não é uma leitura fácil, não é. Olha, esse livro foi um dos mais difíceis que eu li recentemente. Não no sentido de ele ser conteudista, pelo contrário, é um livro literário que foi de difícil leitura, não de difícil compreensão, mas de difícil leitura, porque ele traz temas e é uma escrita um pouco mais arrastada. Eu nem sei se eu culpo o autor por causa disso, né? Por ser essa leitura um pouco mais arrastada, uma leitura mais puxada, mais lenta, entende? Mas eu acredito que não tem a ver com a escrita do autor. Eu tô confundindo autor e leitor. Mas tem mais a ver com o assunto em si, né? E a forma com que o autor vai trazer esse assunto pra gente, né? As falas dos personagens tem diálogos que são bem extensos, sabe? Quando começa aquela parte do tempo que é mais psicológica, que vai mais na mente, assim, do personagem, é um bom tempo, assim. Então, é uma leitura que ela é um pouco custosa, entende? Não é uma leitura fácil, mas é uma leitura que vale super a pena, sabe? É uma leitura que vale muito a pena. Se você está procurando uma coisa um pouco mais complexa para ler, uma leitura que vai tomar um pouco do seu tempo, fazer você queimar um pouco mais de neurônios aí, não uma leitura que vai só te divertir, uma leitura que vai só te entreter. Esse livro aqui eu super recomendo, é um livro maravilhoso, é um livro perfeito. O autor nasceu em Moscou em 1821 e ele faleceu em São Petersburgo em 1881. Eu andei pesquisando sobre ele e eu vi que ele fez parte de um movimento que era contra ao regime czarista da época, né? E ele foi preso, inclusive, por causa disso, e a gente percebe o quanto que o fato de ele ter passado por isso influenciou muito a escrita dele. Esse livro aqui ele é extremamente influenciado por esse posicionamento do autor, com certeza, sabe? Então, essa forma de olhar para a pessoa que é marginalizada, então ele vai trazer esses temas de marginalização, de pobreza, entende? De miséria em si. O que uma pessoa faz quando ela está num ambiente de necessidade, o governo não está ali para ajudar, entende? Então, ele vai trazer esses temas aqui na obra dele, inclusive vai falar sobre a questão do aprisionamento. Para que se serve você retirar a liberdade de uma pessoa, colocar ela num ambiente que ela não está em sociedade, ela não está na sociedade em si, ela está recolhida. E por que isso faria alguma diferença ou moldaria de alguma forma o caráter da pessoa? Inclusive tem um trecho muito interessante no final do livro que não vai ser spoiler, tá bom? Não vai estragar a história para vocês, mas eu gostaria muito de ler, que é justamente esses questionamentos que ele faz, olha só. Tá, na minha edição tá na página 516. Começou a meditar sobre o processo que poderia acontecer, que poderia ser humilhado diante de todos eles indiscriminadamente, humilhado pela convicção. E por que não? Deve ser assim. Se daria o caso de que 20 anos de contínua servidão não domariam uma pessoa definitivamente? A água desgasta uma pedra. E por quê? Por que ele deveria viver depois disso? Por que ele deveria ir agora quando ele sabia que seria assim? Então, ele levanta esses questionamentos, porque assim, a prisão, no caso, na época, deixa eu só contextualizar vocês, a prisão, no caso da época, era basicamente você ser obrigado a trabalhos, entende? Você ia fazer trabalhos forçados. Então, aqui, quando ele fala do trabalho forçado, é justamente a essa ideia de punição, entende? Então, ele fala, tá, mas isso vai me mudar. Será que compensa eu ir mesmo, entende? Esses questionamentos ele acaba levantando. E eu acho que saber esse contexto também, entender essa questão do contexto de produção dessa obra em si, afinal, esse livro ele basicamente foi escrito enquanto esse autor estava privado de sua liberdade,
a gente percebe o quanto que isso influenciou a obra dele, entende? Eu penso que é basicamente impossível você desassociar a obra do autor, você conseguir analisar a obra sem analisar o contexto histórico e social do autor, entende? Eu penso que é basicamente impossível isso. Você empobrece a obra quando você analisa ela sem o contexto em que ela foi escrita, entende? Mas isso é um posicionamento meu, existem alguns estudiosos que não vão concordar comigo, e isso não é ruim, isso é muito bom, cada um tem o seu posicionamento. Mas eu acho que é uma coisa extremamente impossível de se fazer, né? Você analisar uma obra sem ter o contexto em que ela foi escrita, entende? É muito mais compreensível, você consegue interpretar de uma forma muito mais próxima do que o autor quis dizer, entende? Então, eu gosto de ter essa interpretação mais próxima daquilo que o autor quis dizer. Não sou contra você ter uma interpretação que é sua. Inclusive, eu acho isso super válido, eu acho muito legal isso, porque às vezes o autor escreve algumas coisas que na hora ele não pensou muito bem e você consegue ter um insight incrível e ter reflexões em cima daquilo que não foi intencional do autor, mas que te provocou isso. Isso é muito legal. Acho que o poder da literatura de fazer isso é incrível, mas eu sou uma pessoa que tem a necessidade de tentar compreender o que o autor quis dizer para mim, entendeu? Eu tenho essa necessidade. Então, por isso que eu acho que é super válido, que é interessante você analisar uma obra também com o contexto histórico e social do autor dela em mãos, entende? Eu acho super interessante isso. Bom, pessoal, sobre essa obra é isso. Eu super recomendo, com certeza eu recomendo isso daqui. É perfeito, traz problemáticas que são incríveis. Então, é uma leitura que eu super recomendo. Eu espero que você tenha gostado desse vlog. Por favor, curta ele se você gostou, tá bom? Compartilha com seus amigos. E é claro, se você já leu esse livro e tem alguma coisa para comentar sobre ele aqui comigo, que não seja spoiler, tá bom? Se for spoiler, dá um aviso bem grande antes de comentar, tá bom? Mas pode colocar aqui nos comentários que eu leio todos eles e respondo, tá bom? Um beijo gigantesco para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!